Olá, pessoal. Engenharia na TV novamente, retomando o nosso hábito de toda semana estar aqui conversando com vocês e procurando também alternar os temas e mantendo o foco de temas de interesse da comunidade e do nosso ramo de engenharia. E hoje nós temos um tema que para nós é caríssimo, importantíssimo, que é o tema ensino, formação de todos os níveis e, em particular, formação para pessoas que necessitem apoio, aquelas pessoas que são um pouco sem estrutura financeira, são migrantes, são situações assim que a gente sabe e que o serviço voluntário, que é muito rico na nossa cidade, busca fazer isso de uma forma eficaz, eficiente, em várias atividades, não tanta na educação, não tanta no ensino, mas nós temos também esse tipo de atividade no ensino. Nós temos um projeto na nossa região, que é um projeto muito bonito, chama Projeto Resgate. E nós trouxemos para o programa hoje o nosso colega Mário Santana, que nós passamos a apresentar. Convidamos ele que se apresente para vocês e para que a gente possa falar de ensino, formação técnica, formação tecnológica e o Projeto Resgate. Seja bem-vindo, Mário. Muito obrigado, Putin, por me receber e por me convidar. De onde veio o Mário? Rapaz, eu sou carioca e faz tempo, né? Eu nasci e me criei no Rio de Janeiro, na zona norte do Rio de Janeiro, né? Num lugar pobre, num lugar perigoso e preocupado conosco, nossos pais conseguiram uma transferência para Brasília. Meu pai era militar da Marinha e conseguiu uma transferência para Brasília. E essa foi, acho, a melhor decisão que ele tomou com relação à nossa educação, porque isso nos proporcionou uma mudança de vida muito importante, né? Então, nós passamos a frequentar boas escolas públicas, de excelente qualidade. Nós pudemos ter contato com uma vida cultural bastante efervescente e fomos simplesmente, acho que nós nos tornamos classe média no ônibus entre Rio a Brasília. Eu sou grato à Aviação Itapemirim até hoje por isso. Particularmente, que região do Rio, para minha Penha. curiosidade? Penha. É bom, tem a Zona Norte, tem a Penha e tem o Grotão. Eu morava lá, no fim do Grotão. Não, mas a Penha é o Rio de Janeiro clássico, histórico. Nem todas as histórias são boas ali na Penha, né? Mas na época que o Rio era o tradicional Rio de Janeiro, Assim, central, a Penha era um bairro importante em termos de. Antes de aparecer a Zona Sul, carioca. exato, porque inclusive na Penha existia o curtume carioca, né, que era foi uma importante indústria no início do século XX lá. Então, assim, existia uma efervescência muito importante lá, econômica, né? Mas o nosso Brasil ele é desequilibrado, né? Então, ao lado da pujança sempre se instala a pobreza que tende a ser, de alguma forma, dominada por alguém, né? Então, se o Estado não é presente, aí a solução se apresenta sempre. Eu tive uma época da minha vida profissional que eu fazia parte de um projeto memorável, inclusive, um projeto de desenvolvimento de peças técnicas em plástico que o Grupo Tupi desenvolveu, e nós chegamos a ter uma planta em São João do Meriti. Ah, sim. Baixada Fluminense. Baixada Fluminense, e tínhamos clientes grandes em Jacarepaguá. Daquela empresa, era uma empresa de frasco, tinha Belfan, tinha Ceras Johnson em Jacarepaguá. Então eu convivi uma época bastante intensa ali naquela região do Rio,
e circulava muito ali pela Penha. Você fazia um trajeto grande ali, É, São João Miriti Jacarepaguá. sem dúvida, lá por trás. Lá por trás. Na época não existia É, os acessos que os tem hoje. acessos que tem hoje, a gente passava pelaquela serrinha lá em cima, Isso. Marechal Hermes lá por cima, aquela região toda. Mas eu sempre tive uma relação ótima com o carioca, com a população carioca. Foi realmente Eu gosto muito. Eu gosto o muito de Santa estilo. Catarina. Eu vou lhe É, contar uma coisa. Assim, quando eu cheguei a Santa Catarina, foi difícil para eu processar o que estava acontecendo aqui, né? Sei, nas cidades pequenas ou de médio porte, muito prósperas, com pessoas que se importavam com suas cidades, né? E isso faz toda a diferença, né? O fato de você estar aqui, né? Discutindo engenharia, discutindo o futuro dessa profissão, a sociedade civil engajada como é aqui, como você vê em Jaraguá do Sul, você vê em Chapecó, você vê em São Bento. Criciúma, São Bento do Sul. E é isso. Onde você vai em Santa Catarina, você tem isso, né? E no princípio eu ficava meio desconfortável, porque parecia, pô, essas cidades parece que tem dono. E tem, chama-se as pessoas que moram nela, né? E isso é muito bom, né? O Rio de Janeiro, ele é grande demais, como São Paulo, Recife, Porto Alegre, eles ganham tamanhos que se tornam inviáveis, né? Então, por exemplo, Joinville. Joinville eu acho que é grande o suficiente, o pequeno o suficiente para se viver muito bem. Eu gosto muito daqui. E Brasília, Santa Catarina, como é que foi essa ponte? Rapaz, antes de vir, eu sou tradutor, né? Eu sou tradutor e intérprete e antes de vir para Joinville, eu morava em Porto Alegre. E eu comecei a fazer traduções para empresas em Joinville. Inclusive, quando teve, quando, quando Collor decidiu abrir a economia, né? E surgiram as novas fábricas de Joinville, a fábrica 2 da Embraco, da Whirlpool, da Tigre, assim por diante, foi importada muita tecnologia. Junto com a nova tecnologia vieram cursos. E aí havia sempre necessidade de tradução. E aos poucos eu fui descobrindo, como falei, da Santa Catarina, Joinville, né? E fiz amizades aqui, encontrei minha esposa aqui e a vida se transferiu para cá, né? Então eu estou aqui desde 91, faz tempo já, né? E agora nós temos. Assim, mas, por exemplo, eu estava em Joaçaba, fui fazer um trabalho lá para uma ferramentaria e o empresário que me contratou, e aí começamos a falar de várias coisas. Eu nunca tinha me envolvido com problemas sociais, né? E ele me falou que naquela cidade tinha algo como 1,5% de analfabetos. Aí eu falei para ele, não, mas isso não é um problema. 1,5% de analfabeto. Ele, como não é? Eu vou trazer essas pessoas aqui, você diga para eles que eles não saberem ler e escrever não é um problema. Assim, não faça isso. Não é porque é isso, né? A estatística é. Estatística os seres humanos não são É, abstrações sim. estatísticas, né? Então são histórias, são vidas que precisam de carinho, né? E aquele empresário do ramo de ferramentaria, aquele austríaco, ele demonstrou um grande interesse pelas pessoas e aquilo me marcou bastante, né? Me marcou bastante porque eu nunca tinha parado para pensar dessa forma, né? Bom, Mário, então você é um carioca que fez uma passagem por Brasília, Isso. não foi contaminado, Não, porque senão de lá não teria não saído, teria saído. e foi pegar uma, uma etapa da sua vida lá nos Pampas, Isso. que nós, inclusive, temos o Roger Santos, que é o nosso produtor de imagens, Sim. som e edição. Ele é Ah, é. gaúcho da fronteira, Poxa, inclusive. cara. É. E, Parabéns, Rogers. e nós tivemos aqui semana passada o
o Zabotti, Ah, o Nevio Zabotti, engenheiro agrônomo catarinense, que teve uma passagem pelo Paraná e foi estudar em Santa Maria. E pois nos é. deu um show aqui de cultura rio-grandense, gaúcha. E realmente o Rio Grande do Sul, para nós, ele é um celeiro cultural assim maravilhoso. E é interessante você fazer essa rota É. toda e estar aqui hoje em Joinville com todo esse arcabouço. A sua formação básica Eu nunca fiz faculdade. Eu sou autodidata, né? autodidata. Então eu estou constantemente estudando e aprendendo, né? Mas eu acho que hoje eu teria alguma dessas doenças que se classificam as crianças hoje, né? Mas na época eu era simplesmente impossível e desatento, né? Hiperativo. Totalmente, né? Então, assim, eu sou filho de dois nordestinos, né? E eles vieram do Nordeste para o Rio de Janeiro, onde se conheceram, para sobreviver, né? E meu pai, ele sempre tinha. Ele sempre me disse assim: nós temos que entender o que acontece no Sul e no Sudeste, o que eles fazem que nós não fazemos no Nordeste, ou o que eles não fazem que nós insistimos em fazer. Porque ele falava assim: o nordestino, quando migra para o Sul e Sudeste, dá certo. Lá, não. O que está acontecendo? Então, assim, essa curiosidade, né, com relação aos impactos da cultura, né, os efeitos da cultura na vida das pessoas, sempre me deixou bastante atento, né? Então, quando eu fui ao Rio Grande do Sul, né, foi uma coisa assim maravilhosa, porque eu descobri uma língua portuguesa que eu não conhecia lá, né? Então, o filho da vaca sempre tinha sido o bezerro, até que eu descobri o terneiro, né? O cachorro virou o Cusco, e o cavalo era o Pingo, e assim por diante. Então, assim, e essas coisas, elas não são apenas curiosidades, elas formam identidades, né? O gaúcho foi o único povo que lutou pelas fronteiras aqui no Brasil, né? E isso forma um certo perfil, né, de um povo aguerrido, né? E você vê aqui em Santa Catarina são pessoas que tiveram que se erguer com seus esforços e nunca nunca dependeram, talvez porque nunca lhe foi concedido o apoio, né, de governos centrais e tiveram que construir uma prosperidade, uma base econômica muito importante. E é nesse movimento, nesse esforço que você faz para sair daqui para cá, é que está o seu desenvolvimento, né? O desenvolvimento acontece quando você chega no limite e dá um passo. E o catarinense, ele, em todas as direções que você vê, né, tanto na agricultura, na pecuária, na indústria da transformação, pelo amor de Deus, ele está sempre, e agora no turismo, né, ele está sempre no limite da excelência e dando um avanço. E isso é uma característica cultural. Né? É a necessidade de sobrevivência, a necessidade é a ideia de construir as bases para a próxima geração, que é admirável. Eu sou muito feliz aqui. E dentro das nossas características de Santa Catarina, uma muito forte é que nós nunca tivemos grandes obras Uhum. públicas que gerassem desenvolvimento. Quer dizer, na Ah, realidade, o Estado catarinense ele sempre teve que construir o seu futuro e construiu com os próprios recursos. Essa é uma característica que temos muito forte sim. e inclusive o nosso território, porque o estado de Santa Catarina ele ia mais ou menos até a metade na serra. Dali para trás ou era Rio Grande do Sul ou era Paraná. Isso foi uma conquista Isso. diplomática e coisa para conseguir chegar até o limite do oeste do país. Então eu também sou bastante satisfeito com essas características que você colocou. E nós temos também todo vizinho, todo fronteiriço,
ele é um pouquinho assim animoso com o outro. Sim, Mas veja, Santa Catarina tem uma relação excelente com o Paraná sim, e excelente com o Rio Grande do Sul. sim. Eu admiro muito esses nossos valores. Você falou que é tradutor. Isso. Você é tradutor pelo inglês ou com mais. Bom, infelizmente só tem trabalho mesmo para inglês e português, né? Mas eu posso traduzir de outros idiomas também. Posso traduzir do francês, do italiano, do espanhol. Não, é que, é Do que, português para o inglês e espanhol é, sempre, é que né? eu lembro que quando a gente estava começando a estudar, lá no meu caso, na década de 50, 60, existia muita literatura ainda em russo Ah, sim. e muita literatura em francês e muita literatura em espanhol. Quer dizer, É. não existia assim, esse domínio do inglês na literatura. Não. E a Isso é uma coisa língua. bem recente, né? Pô, é da guerra para cá, né? É isso aí, Então, da Segunda Guerra para da cá. Segunda Guerra para cá. Então, assim, e quando os Estados Unidos se espalharam a economia pelo mundo, A né? cultura. E junto com a economia veio tecnologia, junto com a tecnologia veio o seu idioma, né? Sim. Então, e por isso que nós chegamos onde estamos. Hoje nós ultrapassamos 8 bilhões de pessoas. A diferença foi tecnologia, ciência e tecnologia, né? E leia-se nisso engenharia, né? Então, saneamento básico, tudo que a engenharia proporciona que outras ciências avancem, né? Você não pode imaginar pesquisas na área da biologia, da zootecnia ou de qualquer área sem muita engenharia embarcada, né? Sem muita tecnologia embarcada. Então, isso é. Falamos de meu pai ainda há pouco. A expectativa de vida do brasileiro em 1930, quando meu pai nasceu, era 36 anos e meio, segundo o IBGE. Tão baixo assim. Baixa, como meu pai era um baiano pobre, devia ser 34. Então, o desafio deles era simplesmente ficar vivo. E é bastante fácil aferir isso, né? Se está dando certo ou não. Ou você está vivo ou não. É 1 ou 0. Então, quando eu nasci, eu ia viver bastante, até os 56 anos, segundo o IBGE. Então, eu já queria algo mais, queria conforto, né? Eu queria ter um carro, queria ter uma casa, queria ter. Bom, então, essas conquistas da humanidade que no século XX, né, que foi um século extraordinário em muitas dimensões, tem em grande medida a influência da ciência, da tecnologia e, de novo, leia-se engenharia em tudo isso, né? Bom, Mário, já conhecemos bastante um pouco da sua experiência, da sua vida. O seu pai foi militar em que Na área? Marinha. Marinha. É. É aliás, uma das tradicionais armas brasileiras, porque o Porra, mais Brasil tinha, tradicional que tem. começou pela Marinha, porque É, foi descoberto é, pelos navios, né? exatamente. Depois o Exército e Meu mais avô, meu recentemente a avô Aeronáutica. morreu, meu pai tinha 11 anos, né? Então ele teve que partir para a vida, né? Partir para trabalhar e fez de tudo. E quando ele tinha 16 anos, ele ingressou na Marinha como grumete, que é um cargo que nem existia mais. Ou seja, ele limpava o que estava sujo, né? Nos navios e fora deles. Então, a Marinha tinha e ainda tem, um sistema de educação muito forte, né? De, e meu pai, todos têm que estudar. Então, meu pai ele se tornou operador de sonar. E quando eu entendi meu pai, o que ele fazia e tudo, ele era instrutor de técnica de ensino no Centro de Instrução Almirante Van de Kock, que fica na Ilha das Enxadas, na Baía de Guanabara, né? Então, quem vai ensinar alguém a operar um sonar ou um radar é um operador de sonar e radar. Não é um. E a pessoa muito provavelmente só sabe aquilo. Então ele não tem ele não tipicamente não tem as técnicas de ensino para
compartilhar o conhecimento dele. Então, lá no Centro de Instrução Almirante de Valdecor, meu pai preparava os operadores a ensinar a próxima geração. Então, tudo isso nos ensinou desde cedo que a educação, mais do que a escolaridade, é um valor muito importante, né? Porque a educação, assim, na Marinha, você tem que ser safo, né? Você está dentro de um navio e você tem que ser disciplinado e você tem que encontrar uma solução ali. Você não tem para quem recorrer, né? É um universo único. Ali. Não, eu cansei, vou dar uma volta. Não existe isso. Então, até mesmo as relações humanas, elas são muito intensas se você está dentro de um submarino, um destroyer, onde quer que seja, né? Imagina. Então, assim, desde criança, né, nós aprendemos a buscar soluções, a buscar alternativas para a convivência, para os problemas. Então, meu pai era aquele cara que pegava um palito de fósforo e fazia um fusível, cara. Assim, ele dava um jeito em tudo. Isso, resolver. Resolvia. Ele era o cara que resolvia. Ele era o cara que não delegava para cima. Certo. Ele resolvia. Então, era uma pessoa... Então, ok, depois meu pai se tornou sargentiante, que é o equivalente a um gestor de recursos humanos, e foi nessa condição que nós fomos para Brasília, né? Então, ele se tornou... E foi uma coisa muito especial, eu estou contando para meu pai hoje, que quando minha mãe morreu, eu fui com ele para resolver uns problemas burocráticos lá, e estava havendo uma troca de comando no Comando Naval de Brasília. E, de repente, o novo comandante... Aí nós esperamos, está tendo uma cerimônia lá, não podíamos atravessar. Aí, quando terminou a cerimônia, o comandante veio falar com ele, bateu continência para ele e falou: chefe, que bom que você está aqui. Meu pai olhou para assim: quem é você? Eu falei, aluno. Eu fui seu aluno no CIAW. Rapaz, você é o comandante agora, parabéns e tudo e tal. Então, assim, a educação sempre faz uma diferença na vida das pessoas importante, porque poucas pessoas nos impactam mais que os nossos professores, né? Especialmente aqueles que são jogo duro, né? Aqueles que exigem, que cobram, mas que acreditam no aluno. E são justos. E são justos, é isso. Eles sabem recompensar e sabem cobrar. Cobrar e valorizar. Nós vamos dar um pequeno intervalo para os nossos apoiadores e já retornamos em seguida com esse papo maravilhoso. Há mais de 40 anos, a Implatel é referência na produção de embalagens plásticas para os setores químico, farmacêutico, alimentício e cosmético. Com tecnologia de ponta e processos modernos, nossas embalagens fazem parte do dia a dia de milhões de pessoas, garantindo qualidade, segurança e inovação. Comprometida com a sustentabilidade e o respeito ao meio ambiente, a Implatel segue evoluindo, impulsionando o crescimento da empresa, das pessoas e da comunidade. Implatel Indústria de Plásticos. Há décadas, Artefatos Produtos e Serviços é referência com a marca Persianas Superior, atendendo com eficiência e criatividade. Agora, em uma nova fase, unificamos nossa atuação como Plásticos Superior, com foco e qualidade em soluções para indústria e construção civil, mais moderna, mais forte, alinhada às tendências e inovações. Na linha de frente estão nossos espaguetes de amarração, varetas de solda e macrofibras para concreto, produtos com qualidade superior. Plásticos Superior, soluções que resolvem. Cliniar Climatização. Com 25 anos de atuação em locação de sistemas de climatização em edificações e tendas, para shows, casamentos, feiras, formaturas e festas em geral,
A Cliniar é a solução ideal para os seus eventos. Utilizamos condicionadores de ar de todos os modelos e ventiladores, e também atuamos com aquecedores. Estamos em Joinville, no bairro Bom Retiro. Cliniar Climatização. Há mais de 40 anos, a Prêmio Seguros é sinônimo de excelência e confiança. Seja para sua família, sua empresa ou sua carreira, nossa equipe é especializada e tem soluções personalizadas para cada necessidade. Proteção e tranquilidade. É assim que a Prêmio Seguros faz a diferença na vida de milhares de pessoas em todo o Brasil. Para engenheiros, oferecemos soluções exclusivas de responsabilidade civil e riscos de engenharia. Confie em quem entende de proteção. Prêmio Seguros, corretores profissionais. Desde 1995, a Helpro se dedica a impulsionar a produtividade e a inovação da indústria brasileira. Com mais de 1.200 projetos entregues, somos especialistas em desenvolver máquinas e soluções sob medida para a sua empresa. Máquinas especiais, automação de processos, prensas industriais e ferramentas de estampo. Tudo projetado com foco em eficiência, segurança e qualidade. Na Helpro, trabalhamos lado a lado com você para entender suas necessidades e elevar a eficiência operacional ao máximo. Helpro, soluções industriais, transformando desafios em inovação. Retornando ao nosso programa de hoje, falando sobre formação, educação, ensino, as que realmente são valiosas, que são geradoras de resultados. O Mário Santana nos deu uma abertura aí fabulosa da sua própria experiência. E agora ele vai nos colocar como nasceu o Projeto Resgate. Mário, como nasceu o Projeto Resgate? Pois é, rapaz, além de tradutor, eu fui professor de inglês há muito tempo, né? Eu dava aula de inglês e uma aluna nossa disse que a mãe dela ajudava uma família pobre no Comaso do Boa Vista. Eu achei uma coisa muito interessante, porque eu nunca tinha feito nada parecido. Assim, uau, coisa legal. Aí eu falei assim, aí eu sugeri que a turma, né, fosse lá ajudar aquela família também. E alguns toparam, pegamos umas roupas, né? E foi a primeira vez que eu vi pobre sem a presença do crime por perto, né? Claro, eu imaginava que existia, né? Mas eu nunca tinha visto. Então eu não tive que pedir permissão para entrar naquele território. Em nenhum momento eu estava ameaçada, né? Não existia o bandidismo, existia apenas pobreza. E a casa da mulher estava caindo. Eu falei assim, cara, essa casa vai cair. E era dentro de um mangue, né? Em cima do mangue, assim. Aí, rapaz, foi fim de semana pensando naquilo, eu decidi fazer uma casa para mulher, ok. Aí eu fui lá falar com um amigo meu que tinha uma loja de material de construção, Cloca, e eu falei, cara, assim, como é que faz para uma casa de madeira? Eu não tinha nenhuma informação, só queria, eu quero dar uma casa de madeira para alguém. Aí, pô, que legal, cara. Aí fez umas contas lá e sei lá, dava um número lá, 1.500. Né? Você faz em 3 vezes? Faço, tá bom. Porque a minha ideia era, se eu conseguisse que alguns da turma de inglês rateasse comigo, ótimo. Não, 500 pila por mês, 3 vezes, ninguém morre. Vamos lá. Mas ele falou assim, mas você vai colocar essa casa onde? A mulher mora em cima da água, cara, do mangue. Ela tem água ou lama, né? Ela falou assim, não, mas você tem que botar a casa no terreno, cara. Pô, mas aí é outro dinheiro, né, cara? Comprar um terreno e tudo. Ele, não. Aí me deu o telefone você vai falar com Kennedy. Kennedy? Eu vi o filme, esse cara levou um tiro, não é? Kennedy? Ok. Aí eu liguei pro tal do Kennedy, ele falou assim, não, você tem que falar com o Tebaldi. Ok. Aí me passou pro tal de Tebaldi. E depois eu descobri que essas pessoas eram secretários municipais. Eu não posso me imaginar falando com o secretário municipal do Rio de Janeiro, do Distrito Federal, de qualquer lugar desse, né? Aí o Tebaldi me falou para falar com alguém da secretaria, e quando eu cheguei lá, o cara ficou muito animado. Pô, que legal que vocês querem ajudar essa mulher. Mas espera um pouquinho. Tinha tido uma desistência naquele dia de um programa do governo lá de habitação, e eles pegaram a Dona Elvira e colocaram nesse programa. Então a Dona Elvira ganhou o terreno e a casa. Eu nunca dei a casa, Dona Elvira. Falei, uau, me custou 2 telefones e uma viagem ao centro. E começando a contar essa história, eu vi um monte de gente aqui que queria ajudar.
E eu sabia que tinha um monte de gente precisando de ajuda. Eu falei, o que é que eu posso fazer aqui para conectar? E assim a gente começou a fazer campanhas, a gente começou a fazer movimentos para conectar necessidades com recursos. E logo do dia zero, né, nosso amigo Ernesto Heinzelmann, né, ele era presidente da Embraco, ele se propôs, se ofereceu a ajudar, sempre nos apoiou. E aos poucos nós fomos chegando a conclusões óbvias, né? Que nós precisávamos fazer as perguntas certas. No início nós perguntávamos por que essa pessoa é pobre? Mas essa é a pergunta errada. Porque a norma é ser pobre. Sempre fomos pobres, até que alguém deixou de ser. E isso no século XX, como nós vimos conversando, se multiplicou. Então, por que tantas pessoas deixaram de ser pobres no século XX? Existe uma coisa chamada educação de qualidade. E um elemento de educação de qualidade se chama escola de qualidade. É um elemento. Mas é um elemento importante porque ele é organizado, né? E as pessoas reconhecem, ok, escola é onde eu vou ter uma boa educação. Legal. Então, a pergunta foi, como nós podemos proporcionar isso para as pessoas mais pobres? Para as crianças, para os adolescentes especificamente? Porque escola de qualidade, né, a qualidade que traz você de um nível para o próximo, ela costuma ser cara, né? Então nós fomos falar com 5 escolas particulares para pedir uma bolsa de estudo a cada uma. Porque nós queremos ver como se comportariam crianças pobres em escolas particulares. E para nossa surpresa, vieram 42 bolsas. Eu disse, cara, onde nós vamos achar 42 estudantes? Aí facilmente achamos e eles começaram a ir para a escola, para essas excelentes escolas, e aí você vê um fenômeno muito interessante, né? Crianças e adolescentes que querem estudar vão a uma boa escola, estudam e aprendem. E é isso, né? Uma dessa primeira turma hoje é engenheira civil, a Pamela, né? Está fazendo seu mestrado, e isso mostrou para nós que, ao contrário do que muitos imaginam, e nós imaginávamos, o problema não é que os recursos não existem. O problema é que eles não são acessíveis, e 2, quando eles são acessíveis, isso não se traduz imediatamente em sucesso. Por exemplo, estudar de graça é caríssimo. Você tem livros, apostila, transporte, então lá. O cara... Própria vestimenta? Tudo. Ah, então, pega um exemplo. O menino está numa escola particular e de apostila o pai vai gastar R$2.000 a R$2.500 por mês. Ok, vamos pegar 2.000. Você divide isso em 10 meses letivos, são R$200. Mais 250 de transporte, o pai já gastou 450 e o menino comeu uma coxinha. Então, um ser humano que tem uma família que tem 2 filhos e ganha R$3.500, ele não pode pegar 500 e dar para um estudar. Ele não tem isso. Então o Projeto Resgate tem uma rede de apoiadores que contribuem, e inclusive editoras, né? No ano passado, só de livros e apostila foram mais de R$700 mil, né? Porque nós temos esse ano 330 alunos lá, né? No ensino fundamental e médio. E transportes de Dion e Transtusa nos ajudam, né? Algumas empresas, como a Whirlpool, elas custeiam a passagem dos filhos, dos seus funcionários que participam no programa. Ou seja, existe um desejo sincero das pessoas e das empresas de que crianças e adolescentes que queiram estudar e deem certo, entende? Então, o que acontece? Esses jovens, eles, além desse apoio, eles participam de uma série de atividades em que eles descobrem robótica, descobrem programação, descobrem eletrônica. Hoje nós temos também um programa para eles aprenderem modelagem e impressão 3D.
e eles aprendem a tomar decisões. Nós temos um trabalho de formação de valores muito importante. Porque, às vezes, o problema não é econômico, o problema são as escolhas que você faz. Bom, todos nós estamos aqui porque alguém engravidou. É possível engravidar aos 15 anos, mas também é possível engravidar aos 25, ou aos 35, ou não engravidar. Mas, de qualquer forma, é muito importante que a pessoa, tão cedo quanto possível, consiga prever os possíveis desdobramentos de suas escolhas e decidir com que conjunto de desdobramentos ela quer viver, né? Isso é algo que nós fazemos muito com os estudantes lá que participam do Projeto Resgate, e além disso, eles são provocados e induzidos a fazer algo pelo próximo, né? Então, muito bem, você aprende algo aqui, você vai ter que ensinar para alguém. Desde as séries iniciais, segundo, terceiro ano, até o ensino médio, todos eles são parte do programa, eles fazerem algo pela comunidade, né? Então, além de bons profissionais, é uma boa oportunidade de eles se tornarem bons cidadãos também. E, preferencialmente, futuros líderes cívicos, né? E funciona. Nós temos, e de novo, o fenômeno é crianças e adolescentes vão a boas escolas, estudam, aprendem e tomam boas decisões. Então, hoje nós temos, como falei, 330 alunos, mas o número legal são os egressos, né? Porque aí é que você vê se deu certo ou não. Então, nós temos 185 que foram para cursos técnicos e mais de 400 estão fazendo, já terminaram a faculdade, e tem pessoas com suas empresas abertas e tudo. Ou seja, eles deixam de precisar de projetos sociais. Mário, até agora você nos contou uma história assim surpreendente, até uma história maravilhosa, mas uma história absolutamente teórica. Ou seja, você saiu de intenções para ações, saiu de ideias para atitudes e colheu resultados. Sim. O projeto Resgate hoje, fisicamente e estruturalmente, existe. Sim. Conta para nós onde ele existe e como as pessoas podem acessar o projeto Resgate. Bom, as nossas atividades, nós temos, a nossa administração fica no Shopping Cidade das Flores, né? Eles cedem uma sala para nós generosamente lá há muitos anos. Mas ficou pequeno lá, então nós temos um outro espaço que você conhece, na Rua 15 de Novembro 780, né? E lá nós temos onde acontecem as atividades, todas as atividades que eu descrevi, lá acontecem. Inclusive, nós temos um programa muito legal, que é o Think Tank Resgate, em que os jovens trabalham em equipe para resolver problemas de relevância para a sociedade. Então, eles aprendem a resolver problemas complexos. E são problemas que é lançado um desafio, e eles, vou lhe dar um exemplo prático. No ano passado, nós tínhamos o desafio de ajudar organizações da sociedade civil que trabalham com crianças e adolescentes. Então, tem ONG que trabalha com cultura, esporte, educação, várias frentes. Tem acolhimento institucional. Então, assim, a criança ou o adolescente não pode morar com seus pais. Isso nunca é uma boa história. Nunca é uma boa história. Então, o desafio que essa ONG faz um trabalho brilhante, chama-se Ecos de Esperança, né? Eles queriam capacitar as mães sociais. A mãe social é o seguinte: é uma mulher que tem 2 filhos e se sente chamada por Deus para trazer mais 5 histórias complicadas para dentro para o bojo da sua família, né? Para o seio da família. E ela tem um marido que acha isso uma boa ideia. Então, assim, os jovens do Projeto Resgate foram conhecer essa organização, conhecer a história desses jovens. Por que você não mora com seus pais, Frederico? Ah, porque meu pai está preso. O que aconteceu? Ele matou minha mãe. Então, assim, são histórias malucas, né? Que crianças muito machucadas. E essa mulher que tem um coração de ouro, que não está preparada para isso porque ninguém está. Então, esses jovens olham toda a situação e encontram um problema para resolver.
Então, os nossos jovens de famílias de baixa renda procuram uma forma de ajudar aquela mulher a realizar o que ela entende ser a vocação de sua vida. Então, esse problema, eles, ao contrário que nos ensinam na escola, não existe só uma solução possível. Então, eles têm que encontrar, selecionar uma solução e levar para aquela mulher para ver se funciona. Então, é uma ação prática, não é uma apresentação em PowerPoint que eles fazem. Eles levam, às vezes a solução funciona, às vezes não. Quando não funciona, eles aprendem a lidar com frustração e voltar para o rascunho e vamos rever. Eles fazem isso, existe uma metodologia consolidada para isso, mas eles fazem isso com a orientação de mentores. Esses mentores são pessoas tipicamente de nível de formação técnica, né? Engenheiros, pessoal da área de TI, que estão ascendendo em suas empresas e eles trabalham com os nossos jovens para desenvolver habilidades de liderança não hierárquica. Então, nós desenhamos isso como um produto e as empresas apoiadoras do Projeto Resgate nos remuneram, né, para que nós recebamos seus líderes em ascensão e eles possam fazer a diferença importante na vida dos nossos jovens. Porque quando nós começamos isso, hoje nós temos 25 anos mais novos. E agora nós estamos 25 anos mais velhos. E o aluno que entra no ensino médio continua com a mesma idade. Então, esses líderes em ascensão, eles são jovens há mais tempo que os nossos, né? Mas também eles têm orientação de mentores masters, que são pessoas que são referências no mercado, na sociedade. O Ernesto é um deles, o Bruno Salmeron, que você conhece também, né? Várias pessoas da área de tecnologia, das nossas indústrias, que são referências que às vezes eles têm alguma dificuldade de conversar com um adolescente, mas com aquele profissional de meio de carreira é tranquilo. Então, com isso, o que a gente faz? A gente coloca à mesma mesa 3 gerações, 3 classes socioeconômicas, e eles conversam, se entendem e produzem juntos. E é isso que nós precisamos mais. Mário, rapidamente, como é que você identifica esse público que necessita esse apoio, os jovens e os adolescentes? Bom, no início era muito difícil, né? Porque nós tínhamos 10 bolsas e 100 crianças querendo estudar, né? Então, mas felizmente houve uma mudança na legislação que determina que escolas filantrópicas, como o Colégio Santos Anjos, Colégio da Univille, Colégio Bom Jesus e outras, por serem filantrópicas, elas são poupadas de uma série de impostos e taxas e, em contrapartida, elas dão bolsa de estudo. Então, nós deixamos de conseguir bolsas, como fizemos no primeiro ano, para apoiar bolsistas. Então, as escolas não só aumentou a base de bolsistas, mas também as escolas passaram a indicar para aqueles bolsistas que precisam de ajuda, porque às vezes a mãe chega lá, o filho ganhou a bolsa do Bonja, no Santos Anjos, no Colégio da Univille, está toda feliz, agora minha filha dá certo. Aí recebe a lista de livros, né? Aí eu resgatei. Aí... ok, ótimo. Aí eles falam, você passou a ser um apoio às escolas também. Também, porque todas as escolas querem bons alunos. Todos nós queremos pessoas que querem vencer. Todos nós valorizamos o sucesso e todos querem o sucesso, né? E felizmente, né, nós temos uma situação que não faltam recursos, né? Não faltam boas escolas, não faltam boas universidades, bons cursos de formação. Hoje, o nosso desafio é provocar as pessoas a ambicionarem mais para si e para os seus descendentes. Nós perdemos o senso de que nós somos o início da próxima geração. Nós precisamos fazer mais um pequeno intervalo e já vamos continuar com essa história, com esses exemplos maravilhosos.
Há mais de 40 anos, a Emplatel é referência na produção de embalagens plásticas para os setores químico, farmacêutico, alimentício e cosmético. Com tecnologia de ponta e processos modernos, nossas embalagens fazem parte do dia a dia de milhões de pessoas, garantindo qualidade, segurança e inovação. Comprometida com a sustentabilidade e o respeito ao meio ambiente, a Emplatel segue evoluindo, impulsionando o crescimento da empresa, das pessoas e da comunidade. Emplatel Indústria de Plásticos. Há décadas, Artefatos Produtos e Serviços é referência com a marca Persianas Superior, atendendo com eficiência e criatividade. Agora, em uma nova fase, unificamos nossa atuação como Plásticos Superior, com foco e qualidade em soluções para indústria e construção civil, mais moderna, mais forte, alinhada às tendências e inovações. Na linha de frente estão nossos espaguetes de amarração, varetas de solda e macrofibras para concreto, produtos com qualidade superior. Plásticos Superior, soluções que resolvem. Cliniar Climatização. Com 25 anos de atuação em locação de sistemas de climatização em edificações e tendas para shows, casamentos, feiras, formaturas e festas em geral, a Cliniar é a solução ideal para os seus eventos. Utilizamos condicionadores de ar de todos os modelos e ventiladores, e também atuamos com aquecedores. Estamos em Joinville, no bairro Bom Retiro. Cliniar Climatização. Há mais de 40 anos, a Prêmio Seguros é sinônimo de excelência e confiança. Seja para sua família, sua empresa ou sua carreira, nossa equipe é especializada e tem soluções personalizadas para cada necessidade. Proteção e tranquilidade. É assim que a Prêmio Seguros faz a diferença na vida de milhares de pessoas em todo o Brasil. Para engenheiros, oferecemos soluções exclusivas de responsabilidade civil e riscos de engenharia. Confie em quem entende de proteção. Prêmio Seguros, corretores profissionais. Desde 1995, a Helpro se dedica a impulsionar a produtividade e a inovação da indústria brasileira. Com mais de 1.200 projetos entregues, somos especialistas em desenvolver máquinas e soluções sob medida para a sua empresa. Máquinas especiais, automação de processos, prensas industriais e ferramentas de estampo. Tudo projetado com foco em eficiência, segurança e qualidade. Na Helpro, trabalhamos lado a lado com você para entender suas necessidades e elevar a eficiência operacional ao máximo. Helpro, soluções industriais, transformando desafios em inovação. Bom, retomando o nosso programa de hoje, que quem está acompanhando deve estar bastante satisfeito, como eu estou satisfeitíssimo de estar aqui participando dele. Mas nós vamos pedir ao Mário que nesses 20 e poucos anos de vivência que ele tem com o projeto, ele comece a nos destacar alguns exemplos de não só de personagens, Mário, mas de atividades, de profissões que realmente foram integrados e que deram certo, e nos dá também uma pequena ideia de como está a nossa região no que se refere à oferta dessas profissões, já partindo para o nível 3º grau, profissionalizante puro e tudo mais. Nós temos 185 jovens que foram fazer cursos técnicos, né? E, de novo, nós temos uma excelente oferta de cursos técnicos. Aqui. Nós temos o SEDUP, temos a Escola Técnica Tupi, Senai, excelente, o IFSC, o IFC, assim, é muito bom. Mas esses jovens também, como eles frequentam essas escolas que foram criadas para a elite joinvilense, eles começam a ter contato com realidades e possibilidades mais ambiciosas. Então, assim, nós temos 21 jovens que escolheram fazer medicina, 2 já estão graduados, né? Não, peraí, 3 já se graduaram, então agora temos 18 acadêmicos de medicina. A maioria vai para a área de tecnologia e engenharia, porque nós temos uma oferta muito importante e é a vocação da nossa região, né? É muito importante a gente estar atento para a vocação da região, né? Porque nós temos, o Joinville tem um parque industrial bilionário, extraordinário, com uma qualidade, uma excelência operacional que é referência no Brasil e fora dele. Então, aí tem muitas oportunidades, né? O Senai tem... Nós estamos comentando... A Aninha ela esteve na nossa sede recentemente falando com o pessoal que está fazendo terceiral.
Então, ela queria fazer ciências contábeis. Até que ela foi no Instituto da Indústria do Senai e viu aquelas máquinas funcionando, né? Aquelas impressoras 3D de 5 eixos, né? E ela ficou apaixonada, né? Eu perguntou o que é isso? E a minha esposa explicou, isso chama-se engenharia. Então, eu liguei para o Jefferson Gomes, uma alma generosa, que era diretor do Senai na época, e ele passou 10 minutos para mim dizendo não. Até que ele falou assim, a menos que sejam garotas. Eu falei assim, não, são duas meninas. Ele, então tá bom, eles são boas? Bom, acho que sim, mas faz uma prova com ela. Ela fez a prova, passaram, a Aninha foi a melhor da turma, e ela ajudava os colegas dela com cálculo, né? E conseguiu uma bolsa lá no Instituto da Indústria, e teve a oportunidade de fazer uma pós-graduação, então foi para a Alemanha, para o Instituto Fraunhofer fazer. E agora está de volta em Joinville, está trabalhando aqui na indústria, dando sua contribuição na área de pesquisa, né? O outro é o rapaz, né, que filho de uma moça que faz a limpeza no CI lá no Paranaguamirim, né, o Gabriel Reinert. O pai dele morreu, a mãe estava esperando ele. E ele foi, e ele passou em primeiro lugar, estudou no Colégio Bom Jesus, aprendeu a lidar com uma série de desafios que ele tinha, né? Não por dificuldades, é que ele aprendia muito rápido, né? E aí quando a criança, você está na 7ª série, você não tem o que fazer, você faz besteira, né? Então assim, e ele teve que aprender o comportamento mesmo, né? Mas ele passou em primeiro lugar em engenharia elétrica na UTESC, foi em primeiro lugar na Univille em medicina, ganhou a bolsa pelo ProUni, mas ele escolheu fazer na Federal de São Carlos, medicina. Então ele fez, se formou, trabalhou um tempo aqui em Joinville e agora voltou para fazer a residência médica, né? Então são pessoas que deixam de precisar de assistência social, porque não faz sentido no Brasil. Não faz sentido no Brasil tantas pessoas precisarem desse tipo de assistência. E em Santa Catarina, menos ainda, em Joinville deveria ser impensável, né? Mas infelizmente não é. E o problema não é que faltam oportunidades. Hoje nós temos em Joinville a busca pelas nossas engenharias, elas estão baixas, né? Nós temos 0,7 candidato por vaga, né? Nós temos instituições ativos importantes como nossa UFSC, nossa UDESC, o IFSC e o IFC aqui no município vizinho, com ociosidade, né, com subutilizados, e isso não pode acontecer, né? Nós precisamos aumentar, e nós estamos trabalhando para isso, né, para aumentar e qualificar a demanda por esses recursos, né? E também é muito importante que os que ingressem nesses cursos terminem, né? As taxas de evasão sempre foram altas, né? Mas sempre foram altas em uma base maior, né? Então hoje, você vê, em Joinville, em engenharia civil, o número de ingressos é 25% do que era em 2014, né? Isso é 25%. É muita coisa, né? No geral, nós perdemos, em todas as engenharias, hoje nós temos 47% dos ingressos que tínhamos em 2014. Melhor, nós tínhamos em 2023, os dados vão de 14 a 23, né? Então, o MEC ainda não publicou os dados de 24 e 25, não terminou ainda, mas assim, é muito preocupante porque são ativos sociais que são preciosos e são caros, né? Então, por que as pessoas não estão escolhendo mais engenharia? Porque um dos principais cursos da Escola Técnica Tupi, por exemplo, hoje é o curso de técnico de enfermagem, né? O que está acontecendo é que os jovens não estão se conectando à vocação da cidade, né? Qual é o plano, né? Porque a menos que alguém consiga pivotar Joinville para outra
outra atividade econômica, o que nós temos aqui, como nós tínhamos falado, é um parque industrial maravilhoso e caro, é bilionário. Então, se essas empresas não conseguirem os recursos humanos que precisam para suas produções, eles vão fazer as malas e vão para outro lugar. E qual vai ser o plano? Né? Então, nós precisamos entender que informações estão chegando a esses jovens e como eles transformam isso em decisão. Né? E o projeto Resgate é um exemplo em pequena escala. Nós temos só 300 e poucos alunos, né? Só no ensino médio em Joinville são mais de 18 mil. Então, mas o que o projeto Resgate prova? Um, que é possível. Dois, que há alunos que querem. Se eles forem provocados adequadamente, se forem incentivados e se forem tratados com... Se nós... É muito perigoso quando nós tratamos jovens e jovens pobres como vítimas de uma sociedade injusta. Ok, talvez a sociedade seja injusta, é verdade. Talvez até eles sejam vítimas, é verdade. Mas isso não vai ajudá-los em nada. Se algo vai tirá-los da situação que eles estão, são suas próprias escolhas. E eles têm que aprender adquirir as habilidades que sejam importantes o suficientes para serem bem remunerados por elas. Assim, não há nenhuma novidade nisso, né? Mário, infelizmente, o nosso tempo está indo. Eu vou, então, deixar no ar um desafio para nós, Centro de Engenheiros e Arquitetos de Joinville, Projeto Resgate. Vamos criar um programa de melhor apresentação dos cursos tecnológicos de engenharia para os jovens, para que, de fato, desperte nesses jovens o que você viu nessa moça que, quando foi fazer uma visita no Instituto, enxergou a tecnologia que para ela não existia. Maravilhoso. Ninguém escolhe o que não conhece. Ninguém escolhe o que não conhece. Então, eu acho que nós temos condição, em conjunto com a sua experiência e com a nossa capilaridade de informações, em começar a desenvolver programas, e nós vamos fazer isso juntos, para apresentar melhor a nossa atividade tecnológica, a nossa atividade profissional para os jovens. Excelente. E fica aqui as considerações finais para você, o nosso agradecimento por esse programa que está sendo surpreendente e maravilhoso. Muito obrigado por me convidar, por me receber aqui, né? Assim, Santa Catarina é um estado extraordinário, né? Você tem um litoral maravilhoso, uma serra exuberante, mas as pessoas que moram aqui, né, são especiais, são trabalhadoras, têm valores. E Joinville, onde eu moro desde 91, né, eu construí amizades aqui preciosas. Né? Então, quando você vê pessoas hoje aqui em Joinville vivendo em situações de pobreza assim, totalmente incompatíveis com a riqueza da cidade, totalmente incompatíveis com a índole das pessoas que estão aqui. Então, essa sua decisão de acionar sua rede para fazer a diferença na vida das pessoas é o que torna essa cidade certamente a melhor cidade para se morar no Brasil. E vamos torná-la melhor ainda. Vamos lá. Agradecemos a assistência de todos, a presença de todos, ao TVBE que nos dá o espaço e aos nossos apoiadores. Continue nos prestigiando. Até o próximo programa.